Hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico dentro da minha família, para meus irmãos e meus pais. É, eu fui alertado a não falar sobre esse assunto, mas vou falar mesmo assim porque eu já superei. Espero que todos tenham superado depois de 20 anos. Né? O assunto é reunião familiar. Então, para a maioria das pessoas, quando se fala em reunião familiar, se pensa nisso. Mas para mim, né, tem esse significado aqui. Então, meu pai decidiu, né, isso na década de 90. Foi um período curto, não foi nem 10 anos, né, que aconteceu essas reuniões que ele convocava. Então ele decidiu, né, convocar essas reuniões para que servia para apontar o erro de cada um que estava presente e depois passar dar aquela bronca, né? Passar aquele sermão. E na verdade eu fui perceber, né, como eu era criança, fui perceber que na verdade comigo quase não acontecia nada. Era coisa assim corriqueira mesmo. Eu não fazia nada assim demais não. O problema estava com os outros mais velhos. Então toda vez que se falava em reunião familiar, é, ficava aquele clima tenso, né? Mas eu na verdade estava era curioso, né? Mas fazia cara de tenso, né? Que é para dar apoio, para dar suporte pros outros. Então já começava, né, aquela coisa de, no meu caso, de querer saber o que foi quem fez o que, né? O que será que aconteceu de tão grave? Né? E quando meu pai anunciava a reunião, ele automaticamente todo mundo ficava tenso, nervoso, ficava aquele clima, todo mundo em silêncio, de clima de concentração mesmo, aquela coisa assim. Quando acontecia a reunião, quando começava a reunião, começava dos menores até os maiores. E como eu falei, né, comigo não quero nada assim de relevante. À medida que ia subindo, né, ia para os maiores, né, o assunto ia ficando um pouquinho mais pesado. Aí que o negócio ficava interessante, né? E, e aquele clima de tensão, curiosidade no meu caso, ia só aumentando e tudo mais. Então chegava num determinado momento da reunião, né, que ficava, né, mais próximo ao clímax, né, que aí começava meu pai falando e tudo mais, até que acontecia o momento que marcava a melhor parte, que era quando alguém protestava contra alguma coisa que ele falou. Então nessa hora é que aconteciam as emoções mais fortes, né? Todo mundo se emocionando junto ali, aquela coisa assim, bem de reunião mesmo. Né? E era aquele momento que a gente sabia que estava perto de acabar. Então começava todo mundo se emocionando e tal, até que acabava a reunião, alguns ainda emocionados, cada um ia para um lado, ficava aquele clima assim de velório, né? Como se alguém realmente tivesse morrido. Mas pra mim não, pra mim era
Era mais assim como um alívio, né? Eu já tinha saciado a minha curiosidade. Mas ficava aquele clima tenso, aquele climão, que durava até o restante do dia, né? No dia seguinte estava tudo normal, tudo bem, né? E todo mundo continuava fazendo as mesmas coisas, que era para ter assunto para próxima reunião familiar.